guardar, né, dessas leituras do livro, uma das coisas que me chamou a atenção é que ela foca muito na questão dos sentimentos, né, e dos comportamentos. Então, eu imaginei o seguinte: tem um comportamento que eu acho muito incômodo, que pouca gente, né, muito pouca gente consegue reconhecer isso com facilidade. Eu, né, sou uma dessas pessoas, tenho me trabalhado, que é a inveja. Então, eu tentei pesquisar um pouco mais sobre a inveja do que eu já tinha, né, entendido, e relacionando com o que a gente leu, né, e aprendeu aqui no livro da Brené. Então, eu comecei a pesquisar o que significava realmente inveja, isso no dicionário, certo? Então, a inveja é uma emoção complexa, caracterizada pelo descontentamento ou ressentimento diante de conquistas ou bens de outra pessoa. Envolve o desejo de possuir o que o outro tem ou a vontade de que o outro perca aquele bem. Muitas vezes é acompanhada por um sentimento de inferioridade. Então, aqui eu já grifei, né, uma coisa, que ela fala muito, que é sobre autovalorização. Significa olhar com maus olhados. A inveja é a dor ou o desgosto pelo que o outro possui. Então, gente, a inveja é uma coisa que, no fundo, né, a gente reconhece muitas vezes que nós somos alvo de inveja, certo? Que quando a gente se sente bem e tudo, você pode ficar insegura e achar que outra pessoa está desejando, inclusive, um mal a você, mas você tem essa dificuldade de reconhecer que você sente pelos outros. Então, eu fui, né, pesquisar mais um pouco esse sentimento que começa com a emoção, né? Então, a psicologia analítica, ela fala muito que ela define como uma emoção natural que surge quando nos comparamos. Olha aí a comparação que a Brené fala muito. A alguém e percebemos que o outro possui algo, uma conquista, um talento, uma qualidade que nós desejamos, mas que sentimos não possuir. Então, gente, aqui é a comparação. E a comparação é algo muito forte. Sabe por quê? Porque a comparação e o desejo que a gente sempre, gente, desde que a gente está sendo gestado e desde que a gente nasce, a gente é alvo do desejo e da comparação de outros. Então, a gente, quando é pequenininho, a gente sempre está, né? A gente é alvo de quê? Do desejo de mãe, de pai, certo? Do avô, da avó, do irmão. Então, a gente não consegue fugir com facilidade dessa comparação. Então, quando a gente chega na nossa adolescência, existe sempre um conflito grande, onde a gente atender a nós, entender o que somos nós, na essência, certo? E fugir dessas comparações. Então, aqui ele fala, né, que a causa da inveja reside no encontro contra a sombra. O que é a sombra? Ele fala aqui que essa sombra é algo que a gente guarda muito no nosso inconsciente, que tem algo que a gente sempre tenta negar, mas que muitas vezes ele não é mal. Às vezes é um talento, às vezes é uma qualidade que a gente nega que tem. E às vezes mesmo certo? É uma falta, é uma carência, ou então é um grande defeito que você não quer assumir. Então, tem 3 coisas que ele fala que eu achei super importante, que tem a ver com o que o livro fala, né? Um é a projeção da sombra. O invejoso tende a projetar na outra pessoa um potencial ou aspecto que ele mesmo reprime. Olha aí, gente, que coisa interessante. Muitas vezes você deseja no outro, né, do outro, aquilo que você tem e reprime, certo? Ou não desenvolveu.
em sua própria psique, na sua própria mente. Certo? Em vez de reconhecer a própria capacidade, ele sofre com o brilho, certo? Da competência do outro, mas ele nem tem consciência de que ele tem aquela capacidade também que precisa ser desenvolvida. Então, é a questão do sentimento da inferioridade, né? A inveja nasce de uma autoimagem fragilizada. A Brené fala isso muito no livro, certo? Que a raiz, muitas vezes, de não reconhecimento, né, nos leva até uma imagem, né, negativa de você. E muitas vezes você traz essa imagem muito fragilizada. A pessoa sente que o sucesso do outro a diminui, desperta um foco excessivo naquilo que falta. Olha aí a escassez que ela fala, ou seja, não ser o bastante, né? Então, tem um dos aspectos, né, também da psicologia analítica, que é a função do self, né? Que ele diz assim, que alguns psicólogos apontam que a inveja pode atuar como um sinalizador do self. O que é o self? É aquilo que você guarda, né, como a sua essência, né? Ela indica qualidades, símbolos ou caminhos arquétipos quando ela, a inveja, é negada ou escondida. Ela se torna destrutiva. O que ele quer dizer é que quando a gente não reconhece que é invejoso naqueles aspectos, aquilo se torna algo muito destrutivo para nós, né? Mas a gente pode transformar em algo bom. Quando a gente reconhece que a gente também tem essas qualidades, que a gente deseja do outro, né? Quando a gente trabalha essa capacidade para desenvolver, e ela pode se transformar numa admiração, né? Isso, quando é conscientizada e aceita, pode ser ressignificada em admiração. Então, gente, eu entendi aqui pelo que eu pesquisei, é que tanto que a Brené falou da questão da comparação, da escassez e da autoimagem fragilizada, certo? Ela tem a relação com a inveja, mas que a gente pode trabalhar em alguns aspectos para que a gente desenvolva aquilo que você deseja do outro, que você às vezes está negando em você, e que você pode muito bem reconhecer essa inveja para transformá-la em admiração. Eu achei excelente, me confortou muito, porque eu já tinha trabalhado essa questão da inveja, já tinha reconhecido, mas é incrível, toda vida que eu senti desejar algo do outro, por que é que eu estou desejando? Será que eu não estou tendo uma admiração ao contrário dessa pessoa? Será que eu não tenho essa capacidade? Será que eu não posso trazer dentro de mim algo que eu possa melhorar a minha autoimagem? É isso, gente. Eu adorei o que eu fiz. Parabéns, Ângela, parabéns. Eu adorei